Eu toco piano, dizia um. Eu toco violão, dizia outro. Eu harpa, eu banjo, eu violoncelo, eu gaita, eu flauta e eu a matraca. E uns e outros falavam sobre aquilo que eles tocavam. A gente não escutava a música. Todo mundo falava, ninguém tocava. Mas num canto, um homem em silêncio. E qual instrumento tocais, vós, Senhor, vós silencioso, e que nada dizeis? Perguntaram-lhe os músicos. Eu toco o realejo. E eu toco a faca também. Disse o homem que até aqui não havia dito absolutamente nada. Então ele avançou com a faca na mão e ele matou todos os músicos. E ele tocou o realejo. E a sua música era tão verdadeira, tão viva, tão linda, que a pequena filha do dono da casa saiu debaixo do piano, onde estava escondida, adormecida pelo tédio. E ela disse: eu brincava de roda, de queimada, eu brincava de amarelinha, eu brincava com um balde, eu brincava com uma pá, eu brincava de papai e mamãe, eu brincava de pega-pega, eu brincava com as minhas bonecas, eu brincava com a minha sombrinha, eu brincava com meu irmãozinho, com a minha irmãzinha, eu brincava de polícia e de ladrão, mas acabou. Acabou, eu quero brincar de assassino, eu quero brincar com realejo. O homem tomou a pequenina pela mão e eles foram embora, pelas cidades, pelas casas, pelos jardins. E então eles mataram quanta gente fosse possível. Depois eles se casaram, tiveram muitos filhos. Mas o mais velho aprendeu o piano, o segundo violão, o terceiro a harpa, o quarto a matraca, o quinto violoncelo. Então eles se meteram a falar. A gente não escutava mais a música. E tudo recomeçou. Pedimos a todos que desliguem qualquer aparelho sonoro e emissor de luz. Tenham todos... A companhia Le Comédie Tropicales fez 15 anos de existência, de trabalho de grupo em 2020, em abril de 2020, para ser um pouquinho mais preciso. São Paulo, 2 de março de 2020, nós estamos realizando a última apresentação da Medusa em concerto no Farofa. Hoje, dezembro, aproximadamente 630 dias depois, seguimos em quarentena, em isolamento, que iniciou no dia 24 de março. Confabulando aqui,
sozinha, isolada, e tentei achar até uma anedota para pensar e falar de futuro. E fracassei. Você acha errado? O percurso aqui das imagens é muito ruim ter que é muito ruim ter que explicar um documentário, mas... Finalmente mata toda! Arrancar a relva para que o verde permaneça, nossa frase, uma frase que nos segue, né? Uma frase do Heiner Miller, da peça Mauser, é a ideia de ficar olhando um pouco para o nosso próprio jardim, para ver o que a gente vai plantar ou quais são as plantas que lá estão que não estão mais servindo ao jardim ou de fato morreram. E imagens dos nossos trabalhos que acho que indicam muito mais o que vivíamos antes da pandemia. A edição do doc é justamente o momento pandêmico, ou seja, o que se transformou nossa existência artística, vídeo, né? Não é o caso de não existir vídeos, mas a existência por vídeo talvez seja um caminho muito tenebroso. E o futuro é uma palavra só. Que deixa o espectador sozinho com suas perguntas e dúvidas e não indica claramente respostas possíveis e soluções necessárias. Eles não sabem isso e eu que sei. Não tenho qualquer outra lição para a ignorância deles a não ser a bala. Basicamente, a sociedade branca, a sociedade que tem a sua base dentro do racismo estrutural, ela se define, ela se marca e ela se legitima através desse extermínio da população negra. E são os afropessimistas que estão falando, não sou eu, apesar de eu concordar com eles, mas fica aí para discussão também. Porque os bichos é bruto, e é aí que eu vou chegar. Nessa visão afropessimista, não tem como você pedir reforma dentro desse sistema estrutural. Não tem como. Porque o negro vai sempre morrer. Porque isso é intrínseco da vida dele. É intrínseco à existência negra você morrer. Num sentido onde até para você lutar pela sua liberdade, para você ter a sua questão viabilizada, visualizada e tomada como importante, você precisa morrer para isso. Quando é que as pessoas param e reparam que o racismo é algo sério? Quando matam o fulano, sabe? Ou quando é uma morte social, no caso do Rafael Braga. É obviamente um caso extremamente racista. É obviamente um caso de preconceito extremamente latente. Encarceraram um cara. O que não é um encarceramento se não a morte social de um cara que vai ser sempre taxado como ex-presidiário, como bandido, como um cara que tem a personalidade voltada para o crime com a moral meio deturpada, deteriorada. Então, não tem como se exigir o que há demandas, um programinha para ter melhorias da vida do negro na sociedade civil, como ela dá, porque a sociedade civil, como ela se tem, só se mantém porque o negro morre do jeito que morre. Porque ela só se estrutura e ela só é validada como instituições, como as pessoas que constroem ela a partir da morte desse outro. Nesse sentido, como é que você poderia querer um mundo não racista? Um mundo sem essa violência? Com a violência. Tipo, o quê? Sabe? Eles falam, você tem que queimar tudo. Entende? Por isso que eu gosto deles. Vocês sabem assim? Esses caras estão certos, mas é basicamente isso mesmo. Para que alguma coisa nova surja, é preciso que alguma coisa desapareça. A primeira configuração da esperança é o medo. A primeira manifestação do novo é o horror.
volta na questão das mulheres. As mães escravizadas, elas tinham costume, não todos obviamente, mas há relatos de mães escravizadas que matavam seus filhos para que eles não tivessem a vivência da escravidão. E era assim que elas legitimavam eles como sujeitos, porque eles não iam ser escravos. Então, através da morte, eles legitimavam que eles tinham importância. O que é totalmente contraditório, porque você não tem o direito à vida, mas a sua morte faz com que você não sucumba a uma subordinação que é dada por essas categorizações sociais. Assim como há relatos de várias pessoas escravizadas que se matam, assim como há relatos de várias pessoas encarceradas, injustamente ou não, que se matam dentro da prisão, assim como há relatos de que há estudos que mostram que a questão econômica, a pobreza, é um grande fator causador de suicídio. E se a gente pensa que a população negra no Brasil é a população mais pobre, a questão está ali ligada. É uma política de morte sendo aplicada. E essa política de morte, quando ela é voluntária, quando eu desejo morrer para ter minha dignidade considerada, ela traz, de certa forma, essa liberdade como um todo. Você não permite. Só que não dá para todo mundo se matar, né? A gente não quer que todo mundo se mate. Então eles propõem que, se vocês quiserem uma nova sociedade, você tem que destruir todos os alicerces conhecidos para criar algo novo. Você não pode querer uma reforma, sei lá, dentro do direito penal, sendo que o direito penal ele é construído como um mecanismo de manutenção desse poder que é racista. Estávamos ali, encostados na parede. Ela estava em silêncio, eu estava em silêncio. Eu sentia o corpo dela junto ao meu. Sentir o calor que eu estava sentindo. Nós dois estávamos imóveis, encostados na parede. Eu não me recordo quanto tempo, mas nós estávamos abraçados e encostados ali há muito tempo. Nós dois esquecemos naquele momento que nós dois pretendíamos
Subitamente, não enviou nenhum sinal e nós não procuramos a É bastante desesperador parar para pensar e imaginar um futuro nesse cenário. Não só no cenário da companhia, mas também num macro, do país, da vida. É bem angustiante. Mas nós, como companhia, para 2020, a gente tinha imaginado uma comemoração dos nossos 15 anos na cidade de São Paulo. Tínhamos peças, a gente queria estrear essa Medusa em concerto, que a gente fez a pré-estreia, revisitar o material de outras peças. E é isso. Entramos nesse momento histórico, pandêmico, em que todas as relações são intermediadas por tela. E eu tenho a impressão que a gente está entrando num buraco, ou talvez a gente já estivesse, na relação com a tecnologia, em que a gente está afundando cada vez mais. E eu não sei se existe um caminho de sair disso. A gente, para fazer frente a uma produção da subjetividade neoliberal, a gente precisa encontrar aquilo, mais uma vez, que nos une coletivamente e precisa resgatar uma potência política há muito abandonada, que é a imaginação. O mundo, a subjetividade neoliberal quer que nós não sejamos imaginativos. Ela quer que nós estejamos deprimidos, tristes e que acreditemos que não tem saída. Essa ideia de que não temos para onde ir, de que não tem saída, faz com que a gente fique se perdendo sempre nos mesmos lugares, sem conseguir imaginar um rumo. Imaginar uma saída, penso eu, é a tarefa central hoje dos movimentos, todos eles, da esquerda política e dos coletivos de arte. Porque precisamos de saída. Não é normal, não é aceitável, por exemplo, que nós tenhamos nos últimos 2 anos aumentado em 200% o consumo de Rivotril. Assim como não é aceitável que a segunda maior causa de morte do mundo seja o suicídio. Não é aceitável. Não é aceitável por quê? Porque as nossas incapacidades de estar no mundo têm sido tratadas como questões individuais e psiquiátricas, quando elas são questões políticas. O sofrimento é socialmente produzido, porque a gente pensa que não tem para onde ir, que não tem saída, que não existe rumo. As nossas formas de lutar, que se constituíram nos anos 70, 80, 90, elas estão ultrapassadas. A gente precisa imaginar novas formas, porque as opressões se modificam. Eles são inventivos, nós não temos sido. Então, a ideologia glorifica a solidão do Criador e zomba de qualquer comunidade. Sua eficácia é exatamente essa: isolar os autores, revestindo-os com um produto de segunda mão, glorificando sua originalidade, mas a ideologia é invisível. Sua forma é não ter forma, a falsa multiplicidade é sua astúcia. Diariamente reduzimos o leque dos possíveis, enquanto proliferam nomes que recobrem essa realidade empobrecida. Porque a noção de uma arte subversiva se inscreve como uma tradição da subversão. Existe uma tradição do que é subversivo. Olha, se é tradicional, não tem como ser subversivo, porque a gente continua repetindo fórmulas de subversão que se consolidaram no movimento das artes feministas dos anos 50. Não é?
diante já se instituíram na tradição. Porque a característica maior do capital é a sua capacidade apropriadora. Ele se apropria das lutas para fazer-se a si mesmo democrático, para fazer com que as pessoas olhem para si como democrático e plural. Sabe? E então eu penso que é por aí, a gente precisa imaginar uma saída. A melhor invenção é a placa sem saída. Eu acredito que o sentimento de que não há saída é generalizado. Ai, cuidado. Meu bumbum. Agora, Thiago. Paulo Gato. Não, gato não. Paulo Capeta. Ei. Oi. Mas se eu te contar o medo da real vida da mina, você choca, fica puto, diz que tô enlouquecida, tirando um papo a cara, e vem alguém não acredita. Mas se eu te contar o medo da real vida da mina, você choca, fica puto, diz que tô enlouquecida, tirando um papo a cara, e vem alguém não acredita, agita. A crise maior, e é a crise do feminismo, inclusive, é a crise de sentido. As pessoas olham e perguntam para quê? E se a gente não tiver uma resposta, a tendência é estarmos cada vez mais condenados às nossas bolhas, que vão se desconstituindo ao longo do tempo. Eu vejo um menino. O outro não consegue ver o menino. O outro não consegue ver o balanço. O outro não consegue ver o quadro. Eu não consigo ver E eu o não outro. consigo ver o outro. Ainda que ele esteja Ainda na que ele minha esteja frente. assim, na minha frente. Talvez se Talvez estivessem estivessem todos nus, Pelos, peles, sexos expostos. Talvez assim seriam o eu outro. seria o outro. A minha vergonha seria a excitação do outro. E ele, meu pau em risco. Porque só conseguimos odiar aquilo que o espelho o espelho nos conta. Quando uma bala atravessa minha minha cabeça, meu cérebro explode. O que eu vejo deixará de ser visto. visto. Meu sangue se mistura com ossos, pelos. Meu corpo um objeto. Os E vivos terão que lidar com isso e tudo terminará. Sua arma Por desejo, vingança, bobagem, há de acabar com o humano. Morrerei. Quem não morre? Meu pai, minha mãe, meus filhos, os meus amigos. Meu corpo nu com mais buracos do que quando eu nasci. O advogado vai fazer um escambo com a minha morte. Quando a engrenagem gira, o meu irmão chora. É tão pouco por nada. E acaba. E acaba. E acaba. Não me mate com o teu carro. Com o teu pedaço de madeira. Tua torcida. Com a tua torcida. Não é pela paz. Não é pela paz. É pela vida. A minha. A nossa. Eu sou outro. Eu sou outro. Mas eu pensei num futuro impossível que a gente criou na nossa Medusa concreta. No final da trajetória da Medusa, ela mata os deuses. Ela mata a deusa Atena, ela mata o Poseidon e o trono dos deuses fica vazio. Isso me pareceu uma boa analogia de um futuro impossível, misturando essa ideia da Suzane, de afropessimismo, e da Helena de conseguir imaginar. E a vocês, deuses e deusas, a morte até a eternidade.
É fácil destruir algo. Tão fácil quanto é construir algo. Tão fácil quanto é construir algo. É difícil trabalhar em conjunto quando se vive junto. É fácil, então, destruir algo. É fácil destruir algo. Não. Não é fácil destruir algo, porque não é fácil construir algo. É fácil destruir algo. Não. Não é fácil destruir algo, porque não é fácil construir algo. É mais fácil matar do que morrer. É mais fácil morrer que superar.